Ricardo. Oi, eu sou a Carol. E esse é o Veganismo Acessível. Amiga, por que você não falou? Gente, desculpa, comecei a rir. Vamos fingir que isso nada aconteceu. E esse é o Veganismo 321 Acessível. É pra você falar junto Acessível. comigo, bicho. A gente não consegue, Brasil. Sério, eu juro que quando bater, 100 episódios, a gente ainda vai estar falando errado juntos. A gente não vai conseguir falar ao mesmo tempo, Brasil. Não vai. Ai, meu Deus. Enfim, é porque aqui a gente é muito freestyle. A gente aqui é muito... A gente ensaia muito. A gente lê texto na hora que a gente tá falando. Por isso que a gente não consegue... Mentira, louca. Hoje, eu e Carol vamos falar sobre o babado, o assunto do momento no mundo vegano, que é sobre... Mamilos! Ah, não, pera, não é mamilos. Não, mamilos nem são polêmicos. Mamilos são polêmicos no Instagram, que você tem que... Mamilos de mulher não pode, né? De homem pode. A ironia, né? Qual que é Hoje a gente vai o tema? falar sobre qual que é o tema? Hoje a gente vai falar sobre o bafo que está acontecendo. Inclusive, eu estou no meio, né? Porque eu sou uma pessoa... Eu sou o quê? Uma fofoqueira. Amigo, você é o Léo Dias do veganismo. Mentira, parei. A louca. Olha, se eu ganhasse tanto de dinheiro que ele ganha para ajudar os animais, eu estaria bem feliz. Eu faria super fofoca. Então, hoje nossa polêmica é sobre o suposto restaurante vegano em São Paulo, Totapão, que supostamente utiliza... Eu estou falando supostamente porque vocês vão descobrir se é verdade ou se é mentira até o final desse episódio, então tu vai ter que ouvir. Utiliza couro... Couro é animal, tá, gente? Pra quem não sabe, o couro, ele é a parte de dentro... Não, é a parte de fora, não é, amigo? Da pele do boi, da vaca? Isso. E a camurça é a parte de dentro. Então, se você tem algo de camurça, hoje você ficou sabendo, se tu não sabia, que a camurça também é de origem animal e eu, particularmente, não sabia. Adorava a camurça nos anos 90. Hoje eu fico pensando, meu Deus, que horrível. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho... Pode falar, desculpa. Não, inclusive, muita gente usa tênis de camurça e não sabe. Sim, porque é o couro de origem animal. a gente fala mais, né? Sim. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse caso polêmico de um influenciador digital que fez um vídeo e rolou uma treta. Se você não entendeu ainda, fica aí que vai ser bom. Eu vou deixar a nossa fofoqueira de plantão contar o caso, que eu vou ouvir com vocês com requintes de detalhes. Então, eu vou falar o nome dele, porque agora ele me segue, Fábio Chaves. Olha que honra, gente. O Fábio Chaves... Ai, amiga, eu tô com tanta inveja de você, nossa. É para poucos, inveja. Querida. É para poucos, Nada contra a pessoa, quero deixar claro, a gente brinca, a gente é debochada, a gente sim, não tem nada mas contra. nós não temos nada contra a pessoa, afinal eu nem conheço, também não faço questão. Porém, eu tenho algo contra o posicionamento e as defesas de empresas que exploram animais. Quero deixar isso claro. Então, Fábio Chaves, eu sei que você segue a gente, eu sei que você escuta, que você adora nosso podcast. A gente não tem nada contra você, nós só temos essa divergência de informação e eu não consigo não ser debochada, minha amiga também. Então, eu espero que você entenda e leve na brincadeira. Porque eu não tenho dinheiro para pagar processo também, né, gente? Vamos ser realista. Fala, amigo. Nem eu também não tenho dinheiro para pagar processo, não. Enfim, Fábio Chaves postou um vídeo falando sobre um restaurante vegano. É um restaurante totalmente italiano e tal, de uma chefe aparentemente conhecida. Até eu, assim, não conhecia. Desculpa para quem conhecia, mas eu não chegou aqui na Califórnia. Enfim. Aqui em Guarulhos também não tinha chego. Não tinha chego também. Agora, Camille Piccoli. E ela abriu um restaurante. Esse restaurante ele não tem muito tempo, mas ela já vende outros restaurantes, outros lugares veganos. E ela já é um pouco conhecida para algumas pessoas, tá? E o que acontece? Ele fez um vídeo explicando, gente, abriu esse restaurante, tá? Um restaurante aparentemente legal, que não sei o quê. Enfim, ele fez uma propaganda ali de graça para o restaurante. E o que acontece? Ele passou o endereço errado desse restaurante, né? Achei Cucina Piccoli, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome agora, porque eu também não faço muita questão de saber também. E aí, ela foi e comentou, dizendo assim, quanta informação errada. Enfim, falou um monte pro Fábio. Fábio não gostou do jeito que ela falou. A Camila é um pouco, outra coisa. Ela é bem debochada. Ela, enfim, eu também não gostei do jeito que ela veio falar comigo. Ela é o tipo de pessoa que ela não sabe receber muito bem crítica, tá? E aí já começa o rolo aí. E aí o que acontece? Fábio Chaves, ele
não gostou do que a Camille disse e fez um outro vídeo. Só que esse outro vídeo foi uma bomba no meio vegano. Porque aí, o que acontece? Uma pessoa que viu esse comentário da Camille falou assim, peraí, Fábio, você sabia que a Camille tem uma poltrona e um tapete lá no restaurante novo dela, esse restaurante vegano italiano, que é de couro? Aí pronto. Aí foi o estopim do babado, do vulcão, de tudo, né? Aí a lasanha queimou, a pasta pegou fogo, foi uma loucura, minha filha, foi uma loucura. E aí começou, Mas né? Ricardo, peraí, Hum, calma. Mas não existem as opções sintéticas? Porque eu tô aqui para ser advogada do diabo, totopão. Existem as opções sintéticas, não existe? existe, tá? Existe, mas aí tem uma coisa muito importante que a gente tem que falar sobre, tá? Tem opção Ah, sintética. Camille, ela nunca disse que... ela nunca mostrou as etiquetinhas, porque tem etiqueta nessas coisas. Camille, ela utiliza produtos de origem animal como botinha de couro, tá? Antes que vocês venham falar, Ricardo, tenho provas que eu postei ontem no meu Instagram. Para quem quiser me pedir, eu eita. mando. Ela usa bota de origem animal, de couro. E muitas outras coisas rolou nesse meio tempo. Muita gente me mandou muita coisa. Me disseram que ela comprou um animal, né, de raça, um cachorro, e aí ela Gente. sumiu com esse cachorro, que o ambiente é tóxico nesse restaurante. Pessoas que trabalharam com ela, tá? Não sei o que estou falando. São minhas pluguinhas, as minhas fontes que me mandam no Instagram. E aí, enfim, aí rolou esse assunto todo. E aí o que acontece? Fábio Chaves gravou esse vídeo como resposta, falando assim, olha, Camila, então, e aí, né? Tem essa poltrona, tem esse tapete de couro, e aí, o que você vai falar? O que é? Qual que é o problema aí? Me conta tudo. Camille gravou um vídeo resposta, dizendo que tudo era sintético. Só que aí ficou elas por elas. Só que assim, eu não boto minha mão no fogo por ninguém, literalmente. Por quê? Ela usa essas coisas, né, de Ah, origem animal. Ela divulga vinho que não é vegano no restaurante dela, lá nos stories como dela. assim, amigo? Eu postei, Só eu postei parando, ontem. gente, vinho pode. Então, vinho pode ser feito a clarificação através de origem vegetal ou de origem animal, com clara de ovo é a gema. Bom, com É salmonela de clara, é ovo clara, e é com, clara. é clara, e com, como que é o nome do outro de peixe, amigo? Eu sou péssima. Não, é feito com bexiga de peixe, é feito com um monte de Isso, coisa, com então caseína também. o fato do vinho ser vinho não significa que ele seja vegano, então fiquem ligados nisso, tá? E como assim? Me conta, como assim ela indica? Eu tô chocada. Pois é, então, aí me mandaram, assim, o povo vai me mandando coisas, né? Aí me mandaram um print dessa conversa, na moça falou assim, Ricardo, inclusive ela tá indicando um vinho que não é vegano. Eu falei, como assim, gente? Pelo amor de Deus, né? Não é muito difícil de você achar informações sobre vinhos veganos, né? Eu mesmo fiz um post, tem a Vini Vegani, que vende, que é um e-commerce vegano de vinhos. Eu Enfim, é amo só jogar os no vinhos Google, né? delas. Sim, eu quero já Maravilhoso. fazer a publi da amiga. Eu amo os vinhos dela. Ela faz uma pesquisa muito grande. Ela vai nas vinícolas e tem Sim. vinho de, sei lá, tipo, R$ 300, tem vinho de 30, 40. Vale super a pena. Eu comprei um vinho no meu aniversário. Mentira, ela me mandou a louca, querendo meter o louco aqui na frente de todo mundo. Eu peguei um vinho, um espumante no meu aniversário. Menino do céu, pensa num negócio bom. E é bom saber que a gente tá tomando algo livre de crueldade, né? Então, me conta esse babado, Uhum. termina aí. E aí me mandaram essa conversa, né? A moça falou assim, Ricardo, eu fui ver o vinho, né? E eu perguntei pro produtor, pra vinícola do vinho, se o vinho era vegano. E ele me respondeu que não, que o vinho não é vegano. O que ela estava indicando não é vegano. E que eles utilizam clara, bexiga de peixe, enfim. Aí você fica, cara, como que eu vou num restaurante que já começa errado, porque tem essas coisas de origem animal, que até então eu não confio em ninguém nessa história, entendeu? Porque já começou errado. A Sim, pessoa utiliza bota de sim. couro, a pessoa indica vinho que não é vegano, e tem a questão da lasanha. Lembra da lasanha, amiga? Tem um vídeo de uma lasanha que ela postou lá no Instagram dela, acho que tá na página do restaurante, inclusive, que é uma lasanha que ela vai Aham. cortando e estica. Aí eu perguntei para ela, falei assim, eu perguntei para ela, falei assim, mas que queijo é esse que estica dentro da lasanha? Ela é vegano. Ela inclusive me Mas não mandou tem, mensagem. não Não existe. tem. Não Não existe vinho, existe. O não que existe faz o queijo queijo vegano ser que o estica. puxa-puxa
É a Então, o que caseína. faz o queijo ser um puxa-puxa é a caseína, que só tem no Sim. leite. Eles estão criando agora, ainda não está à Uhum. venda, mas já tem protótipos de queijos vegetais que estica. E já sabemos que eu não comerei porque custará um rim e eu gosto muito dos meus órgãos, né? Mas e aí, o que aconteceu? E aí ela me mandou uma direct, né? Ela me falou assim, eu nunca fui desrespeitosa com você. Aí eu falei assim, não, comigo você nunca foi, né? Eu só não gosto do jeito que você responde às pessoas. Eu acho que não precisa ser grosseira. Você pode simplesmente responder às pessoas. Fala assim, olha, é queijo de castanha, sabe? Tipo, sei lá. Aí eu falei assim, tá, mas esse queijo tá muito estranho. Aí eu falei assim, inclusive nenhum queijo vegano estica desse jeito. Estão criando em laboratório, inclusive agora. Aí ela falou assim, ah, é verdade, né? Eu deveria patentear. Ela foi debochada. Assim, eu não confio. Deveria, né? Se ela conseguiu essa façanha, eu quero muito conhecer. E aí ela me convidou para ir no restaurante dela e eu falei, nem morta. Enfim. Deboche de lado, é, não acho que ela esteja certa, mas também não gosto da forma que foi abordado o assunto, né? A gente sabe muito bem, Carol, você também Então, pode falar sobre isso, como a relação de posso e vou. outros nomes dentro do veganismo que fazem coisas piores. O que ela fez a gente não tá passando Sim, pano, tá, gente? É uma coisa não. horrorosa. Mexer com a alimentação das pessoas, mexer com o bolso das pessoas também não é legal. Mas a gente também, a Carol vai falar sobre um pouco também da questão de Dado Dolabella e do Vegetariano também, que são pessoas que são problemáticas dentro do Sim. veganismo e sempre estão no topo e ninguém fala nada. Então, é que assim, ó, pode tentar, termina o que você tava falando, que eu te cortei, sorry. Não é isso, é para você comentar mesmo, porque é o que a gente estava comentando, né? Por conta Sim, as mulheres são sempre atacadas, a gente não. sim, cara, eu fico chocada, porque assim, ó, eu não acompanho muito as publicações do Fábio Chaves, porque eu sou o tipo de pessoa que, se não me representa, eu não dou, eu não acompanho, não acho certo. Julgo quem acompanha? Não. Só que assim, tem muita gente que eu fico muito, não chocada, mas eu percebo que tem muita gente que fica mandando publicação dele para mim, defendendo empresas que exploram e falando mal dele para mim, mas não deixa de acompanhar. Eu acho que isso é um pouco tóxico. Eu prefiro particularmente, por exemplo, vamos supor que eu não gosto do conteúdo do Rica. Mentira, eu adoro. Se eu não gosto, eu não vou acompanhar o conteúdo dele. Porque aquilo vai me incomodar, vai me fazer mal, a gente discorda. Lembrando que eu, particularmente, eu sei que o Rica também é assim, eu não tenho problema nenhum com pessoas que têm uma visão diferente da minha. Só Uhum, que também quando não. se trata de. Então, quando se trata de vidas, não é uma opção, não é uma opinião, é o que é certo e o que é errado, né? Então, eu acho muito que o Fábio Chaves não tem moral nenhuma para julgar essa pessoa. Vamos supor que a Camila ela não seja vegana, mas ela tem um restaurante vegano, tá? É tudo suposição da minha parte, tá? Porque eu tô acompanhando a treta aqui junto com vocês agora. O Fábio Chaves era uma pessoa que ele indica produtos da Nestlé. Nestlé já foi acusada de uso de mão de obra escrava infantil. A Nestlé, um dos diretores já falou sobre a privatização da água. Ele acha que a água não é para todos, é para quem pode pagar. E a Nestlé é uma das empresas mais acusadas na questão pediátrica de desestimular a amamentação precoce só para vender fórmula. Lembrando que, às vezes, a criança, de fato, ela não consegue suprir as necessidades nutricionais através da amamentação, então tem que ser incluído fórmula sim. Mas outras vezes não há necessidade. E tem várias acusações. Então, veja uma empresa podre. E mesmo assim, ele incentiva o consumo dessa empresa. Eu estou falando de trabalho escravo humano, infantil, de crianças, né? Então, na minha visão, ele não tem muita moral para acusar, mas tudo bem, ele fez um apontamento pertinente, né? Porém, eu andei revendo alguns vídeos do Fábio Chaves e eu vejo que ele atacou a Anitta quando a Anitta deu mancada, sim, né? Total. Ele atacou aquela chefe do. Como que é o nome? Do Masterchef por ela ser vegana e na prova em si não havia a necessidade de utilizar carne e mesmo assim ela utilizou, né? A própria participante, como que é o nome dela? Ai, eu sempre esqueço. Eu Eu não não assisto lembro, TV, amiga, eu não gente. assisto. Eu também não assisto. Eu não A tenho TV em Paola. casa. Não Ela tenho TV em casa. tem, mas enfim, a Paola. A Paola mesmo questionou ela, né? Mas a gente não obrigatoriza a linda, quer falar bonito, não sabe. Paul, não obrigamos a utilizar carne e você, como vegano, utilizou. A própria a Paola apontou isso de uma forma muito pertinente.
Só que, assim, em contrapartida, nós tivemos o Dado Dolabella, que é um agressor de mulher, ele faz piada com agressão de mulher nas redes sociais, ele é anti-vacina, e eu não vi o Fábio Chaves fazendo um vídeo atacando esse homem. Eu vi ele fazendo um vídeo super nananã, tipo, ai, porque eu discordo, sabe? Tipo, super namastê. O Vegetariano, ele já foi acusado de agredir uma ex-companheira. Acusado não, Caroline. Sorry, ele foi julgado culpado por agredir uma ex-companheira. E eu também não vi Fábio Chaves falando sobre isso. E se falou, se você reparar, é sempre de uma forma tranquila. Agora, quando são mulheres, eu vejo a diferença na fala dele. Eu vejo a utilização de deboche, eu vejo um ódio maior, né? Então, e às vezes ele pode não fazer de propósito, pode não ser proposital, mas eu estou apontando algo que eu vejo. E pode ser que só eu veja isso, mas muitas pessoas, quando eu apontei essa situação, falaram que percebem a mesma coisa. E essas pessoas que percebem, que falaram que percebem as mesmas coisas, são mulheres. Então, a gente percebe uma diferença no apontamento de um erro. Lembrando que eu não estou defendendo as pessoas que ele atacou, ok? Eu estou, que ele atacou, não, que ele fez o vídeo. Eu só estou apontando um abismo de diferença quando o erro é feminino e quando o erro é masculino. E eu acho que erro é erro, independente de ser homem ou mulher, ou enfim, não binário, Exato. cisgênero, trans, etc. Pode É falar. aquela coisa, né, amiga? Homem adora proteger outro homem. Aquela coisa de O proteção, né? paninho está sendo passado. É tipo, ele agrediu Isso. mulher, mas a gente tem que pensar que, assim, tipo, ele vai mudar, sabe? Não que ele tenha dito isso, eu dei um exemplo no geral, quando a gente aponta. Eu mesma, por apontar homens abusadores, eu sempre recebo mensagens de outros homens falando: é um perigo generalizar, porque a gente tem que dar uma chance. Gente, as pessoas mudam, isso é um fato. Só que eu percebo, eu estou falando a forma como a pessoa expõe. Isso me incomodou um pouco. Tanto que eu até não falei sobre o caso em si, né? Porque eu também não estava acompanhando muito devido à faculdade, estava na semana de prova, eu estava com a cabeça em outras coisas, e estava acompanhando os babados com o nosso ok. Mas, Comigo. dito isso sobre a questão do Fábio Chaves, agora eu vou dar a minha opinião sobre a Camille. Existem muitas pessoas que eu conheço que não são veganas e têm estabelecimento veganos. Se a pessoa ela faz com ética e moral, assim, não tem como ter muita ética e moral pelo fato da pessoa não ser vegana. Mas, por exemplo, se ela sabe que aquele produto em questão o vegano não consome, tudo bem. Mas a gente acaba meio que se. Não tudo bem, não é tudo bem assim de ok, aceitável, mas a gente acaba se perdendo dentro disso. Porque é uma pessoa que ela fala uma coisa, ela faz outra, pelo que eu estou entendendo, pelo que o Rica está contando, né? Existem couro sintético, mas como é que eu vou saber se aquilo é sintético ou não, né? Como é que eu vou confiar se aquele queijo de fato ou não é? Porque houve um caso anterior, que eu não vou lembrar especificamente, mas quem é mais antigo no movimento vai lembrar, que era de um quibe vegano com queijo que puxava, esticava e a empresa jurava, vendia de pé junto que era vegano. Amigo, se você jogar esse caso na internet, eu acho que você consegue achar. Você que está pelo computador. E aí eu lembro que um advogado vegano juntou uma grana e comprou esse quibe e mandou para um laboratório para fazer o teste, descobrir se de fato aquele queijo era de origem animal ou vegetal. E adivinha, era queijo de origem animal. E a empresa vendia como vegano. Isso é um perigo, né? Eu, como estudante de nutrição, eu tenho tido uma pessoa com várias alergias alimentares, eu tenho tido uma visão muito, tô me prolongando, né, amigo? Tô tentando ser mais sucinta. Não, pode falar, De amiga. que é um perigo a falta de responsabilidade alimentar. Por exemplo, você que é vegano, vegetariano ou ovo-lacto vegetariano, quantas vezes você chegou em um lugar e falou assim: vocês têm alguma opção sem carne? Porque eu não como. Tem sim, tem de peixe, tem de presunto. Ou quando você questiona, tipo, você sabe se nessa massa tem alguma coisa de origem animal? Porque eu não como, porque eu sou vegana. A pessoa te jura de pé junto que não tem. Se você muda a fala e fala assim, é porque eu sou alérgica, se eu comer eu passo mal, a pessoa fala, peraí que eu vou na cozinha perguntar. E ela volta falando que tem ovo, tem banha de porco. Então, as pessoas elas não respeitam o fato de você falar que você não come porque você não quer. Então, a gente já vive nesse cenário. Então, eu não me sinto segura em ir em um estabelecimento depois dessa treta toda. Por exemplo, você iria no restaurante da Camille? Eu, particularmente, não iria porque eu não me sinto segura, saca? Não sei se deu para entender o que eu quis dizer.
Deu para entender. Eu também não me sinto seguro indo num lugar desse. Eu também não vejo problema nenhum uma pessoa não ser vegana ou só ser vegetariana e ter um restaurante vegano. Porque até então ela entende da causa, a gente espera que sim, né? Sim, Mas falta o problema, responsabilidade. o problema da Camille é que ela tem um canal no YouTube passando receitas veganas. Ela, até então, pelo que me passaram, ela se vendia como uma pessoa vegana. E a proposta do restaurante dela, ela mesma disse no vídeo de resposta para o Fábio Chaves, ela disse que muitas pessoas vão no restaurante e quando ela fala que o restaurante é 100% vegano, as pessoas vão embora. Aí eu fico pensando, mas você realmente quer vender um lugar como vegano e você está usando coisas sintéticas não, coisas de cor animal assim na decoração, você usa coisas de cor animal no seu corpo, tipo, não faz muito sentido para mim, entendeu? Então, eu realmente, Então, ela me convidou e eu não vou, assim, tipo, óbvio que eu não vou, né? Eu passo longe, né? E se eu é for, confuso. eu vou que nem a Nazaré, de peruca, de oclão, eu vou chegar lá no tapete, vou ver a etiqueta, tirar uma foto, sair correndo, a louca. Ai, gente. Então, é complicado isso, porque não é um local barato, não é um local acessível, tá? Não é E caro. não é um local que eu me sinto. Não tô falando que é errado ela cobrar, porque eu não posso dar preço pelo trabalho dos outros. Isso eu quero deixar Sim. muito claro, né? Mas, se eu vou pagar para comer e eu não vou pagar barato, eu, particularmente, vou escolher um local que eu confie. Porque, assim, muitas vezes em restaurantes a gente não tem como comprovar, tipo, a pessoa fez aquilo e ela está vendendo como vegano. Eu tenho a palavra da pessoa, porque não tem embalagem, ela fez aquilo ali, a não ser que ela faça na minha frente. Então, muitas vezes a pessoa fala para você, não, essa pizza é vegana. E você come porque você acredita na palavra do local. E às vezes é um local vegano, e enfim, eu não estou julgando. Mas eu vou em locais que eu confio. E eu acho que a Camila ela poderia sim explicar isso de uma forma mais didática e clara, né? É, Sem ser porque afinal arrogante. sim, afinal é um estabelecimento que se a ideia dela é abraçar as pessoas, né, e apresentar o veganismo, eu acho que a didática é muito boa. Mas eu entendo também a irritação dela, porque se eu vou indicar alguma coisa, eu tenho que ter a responsabilidade de pesquisar sobre. Quando eu fecho uma parceria, geralmente as minhas parcerias não são pagas, porque eu fecho com pequenos produtores, aquela mana que faz salgado para vender porque ficou desempregada, por exemplo. Eu quero saber se a pessoa é vegana, há quanto tempo ela faz isso, se ela entende de marca e produto, para não estar indicando uma pessoa que utiliza, sei lá, uma maionese da Hellmann's, que é da Unilever, que testa em animais, que polui o meio ambiente. Então, eu tenho essa responsabilidade de pesquisar, de ler. Eu sei que erros acontecem, mas eu ficaria irritada também se uma pessoa tentasse incentivar o meu trabalho, passando as informações principais erradas, que é o nome do lugar, o endereço, o telefone, sei lá. Então, eu acho que eu entendo um É, pouco, mas não precisa ser rude com todas as pessoas que questionam, porque o vegano é isso, gente. A gente vai perguntar tudo que a gente puder perguntar, composição, quem fez, saca? Tipo, que produto usou, porque a questão é uma ética, né? Então, se a pessoa ela não está preparada para as sim. pessoas perguntarem sobre os produtos, ela que não vende a comida. Para mim, assim, na minha cabeça agora, depois de ter, enfim, estar dentro do olho do furacão dessa confusão, eu acredito muito que esse restaurante dela, ele é mais para pessoas que não são veganas, literalmente. Sim, sim. Aí imagina se um cliente que não é vegano e que não entende do que é veganismo faz algum questionamento. Ela vai tratar as pessoas da forma que ela trata as pessoas na rede social? E outra, eu entendo, porque assim, somos seres humanos, às vezes a gente não tá num momento bom, a gente acaba sendo grossa. Eu várias vezes acabei sendo grossa desnecessariamente, não vou ser hipócrita aqui, e falar que eu tenho super paciência no mundo para falar com todo mundo. Mas se você sempre responde daquele jeito, é um padrão, né? Eu entendo que eu tenho um jeito, eu sou de uma forma, eu sou de um jeito. Se eu falo com uma pessoa de uma forma e a pessoa chega em mim e fala, olha, eu me senti ofendida, eu não tenho o direito de invalidar e falar assim, olha, eu não fiz, não foi a minha intenção, se você se sentir ofendida, eu não posso falar nada. Eu tenho que entender o que eu disse, qual foi a situação em questão, que a pessoa se sentiu ofendida, para me conseguir entender se de fato eu faço aquilo e, enfim, não sei se deu para entender. Se você que lida, que trabalha com o público, você tem que ter a responsabilidade na hora de falar. Eu brinco, eu e Rica, a gente brinca, a gente é debochada,
Às vezes a gente passa dos limites? Às vezes eu acho que sim, mas tudo bom. Mas eu percebo que muitas das vezes a gente tem a didática, sabe? Às vezes a pessoa ela tá ali me tirando do sério, eu respiro. E uma tática que eu tenho, que eu não sei se é a mesma que o Rica usa, é pensar assim. Eu tenho que falar com as pessoas como se eu estivesse falando com uma criança de 4 anos, ou de 5, ou de 6, porque a didática é muito mais simples e precisa. Então, se eu conseguir falar como se eu estivesse explicando para uma criança de 4 anos, qualquer pessoa vai entender. Não precisa utilizar a palavra bonita, não precisa se prolongar. É sempre ser direto e reto, mas tentando ser educado. E às vezes a gente acaba escrevendo e parece que a gente está sendo grosso. E muitas vezes, de fato, a gente está sendo. A gente vive nas redes sociais, né? Mas se em todas as vezes que ela tentou dialogar com alguém, ela foi rude, aí não é a falta de compreensão dos outros, e sim um problema interno da pessoa, né? Que dá para ser trabalhado e compreendido também, porque é o jeito dela, tudo bem, mas ela lida com o público. Se ela continuar assim, não vai ter público. Literalmente. Inclusive, eu vi um review, né, uma crítica, não desse restaurante, inclusive, acho que era do outro que ela tinha. Aparentemente, ela teve outro restaurante antes desse, acho que é chamado Vaca, alguma coisa assim. E uma pessoa reclamou da comida, né? Disse que a comida estava queimada. E a pessoa pagou caro, porque, enfim, né, ela trabalha com pessoas elitizadas, né? A Camille. E, enfim, a pessoa reclamou, disse que a comida estava queimada, ela chamou a mulher de louca. Eu mesmo passo as cestas, não tem nada queimado aí, louca. Tipo, não é uma coisa muito legal de se fazer. Ou você contrata uma assessoria de imprensa, ou alguém que cuide das suas redes sociais, ou dos meios de comunicação da sua empresa, ou você simplesmente, né, respira fundo e responde. Sim, mas que tá tudo errado, tá, né? Porque um não tem moral nenhuma para falar do outro, né? Eu acho isso já é um pouco engraçado. Eu tava vendo muito um canal no YouTube de uma pessoa que eu admiro, eu ainda admiro essa pessoa, e eu vi um vídeo dela fazendo com outra pessoa e os dois estavam falando. Os dois têm posicionamentos diferentes dentro do veganismo. Uma dessas pessoas incentiva empresas que exploram animais, poluem o meio ambiente e usam mão de obra escrava, e a outra não. E aí eu vi os dois fazendo vídeo falando que esse lance de treta vegana, enquanto vocês brigam dentro do movimento, as empresas frigoríficas e o capitalismo ri da nossa cara. Gente, eu discordo completamente dessa fala, porque eu acho que a gente tem que apontar os erros dentro do movimento, sim. Eu mesma, eu dou a liberdade para os meus seguidores de, se caso eu estiver tendo um posicionamento errado, a pessoa tem que ter a didática de chegar e saber explicar, saca? Tipo, olha, Carol, eu achei que você não foi coerente no que você disse, por isso e isso. E aí haverá um diálogo, né? Só que assim, gente, eu acho que a gente tem que apontar os erros dentro do movimento, senão o movimento ele não melhora, ele não muda, ele não se molda, né? E outra, esse lance de que nós temos que se abraçar, que nós temos que ser amigos, gente, o único movimento que existe, a flexibilização da exploração, é dentro do movimento vegano. No movimento antirracista não existe uma piada racista aceitável. No movimento contra o machismo não existe um grau de assédio aceitável. No movimento contra a LGBTQ, amigo, vou falar direito. LGBTQIA+, a fobia contra esse grupo, não existe um grau de preconceito aceitável. Porque que dentro do movimento, tudo bem você consumir um produto de uma empresa que explora os animais, que usa mão de obra escrava, que polui o meio ambiente. Não, na minha cabeça não faz sentido. Eu sempre vou defender esse tipo de veganismo, porque para mim é o veganismo que funciona. É o veganismo que inclui a periferia, é o veganismo que luta contra o nutricídio da periferia, é o veganismo que ensina as pessoas a ter uma autonomia alimentar. Não vejo problema nenhum em produtos veganos caros, desde que seja vegano e as pessoas que tenham condição de consumir esse tipo de produto consiga consumir, mas eu sei que esse tipo de produto ele não ajuda em nada. E aí essas grandes empresas, elas veem o veganismo como um nicho de mercado, como uma fatia de mercado, e elas acabam criando opções vegetais dentro de frigorífico, por exemplo. Eu, particularmente, não consigo consumir. Eu não julgo quem consome, eu não julgo a existência desses produtos, eu julgo quando ele é vendido como vegano, porque veganismo é um movimento político que luta contra a exploração animal. Ele é, no máximo, Exato. vegetariano, é uma ótima opção para quem não come carne, para quem come carne, conhecer a alimentação sem carne, mas a partir do momento em que você taxa isso de veganismo, é igual. A Camila ela pode ter um restaurante plant-based, não sei falar inglês, mas sorry.
E tudo bem, saca? Mas eu acho que a partir do momento que você trabalha com um alimento para um grupo específico de pessoas, eu não vou dizer que tem restrições alimentares, porque eu não vejo como restrição, mas que tem uma alimentação específica, eu acho que existe a responsabilidade. E assim como o Fábio Chaves, na hora de passar informação, ele tem todo o direito de fechar a parceria, de indicar porque ele gosta. Mas o que me incomoda muito nessas pessoas é elas venderem o veganismo como nicho de mercado. Eles pegam todo o movimento político que luta pela inclusão, pela libertação, e transforma em um produto, né? E isso me incomoda muito. Então, eu vejo que os dois lados estão muito errados nessa situação, mas eu não estou aqui para julgar, mas eu vou julgar porque eu não tenho vergonha na minha cara. Mas é aquela coisa, amiga, a gente não vê essas pessoas que têm um grande número de seguidores, que têm uma grande popularidade dentro do veganismo. Ela tem conta verificada, conhece a Xuxa, conhece não sei quem, tá sempre no meio, né? Tipo, é o creme de la creme, é o topo do veganismo, né? No Brasil, a gente não vê eles ajudando o pequeno produtor, a gente não vê eles ajudando uma pequena empresa, ou a gente não vê eles fazendo uma publizinha, sabe, para ajudar um produto X ou Y que está começando de uma empresa ética e vegana. É só de multinacional, sabe? Então, assim, é muito difícil para a gente. É o que eu sempre falo com a Carol. A gente faz o trabalho de base, a gente não ganha nada por isso, gente. A gente não tem patrocinador. Inclusive, se alguém quiser patrocinar esse podcast, esteja à vontade, mas tem que ser empresa ética. A gente vai fazer uma pesquisa antes, óbvio, mas se quem quiser patrocinar, a gente pode patrocinar. Mas a gente não E recebe outra, nada não por vem isso. querer patrocinar, não vem querer patrocinar achando que a gente vai deixar de dar a nossa opinião, porque Uhum, eu nunca vou deixar, eu uhum. nunca vou me calar. Eu acho que mesmo que as pessoas não gostem do que eu estou falando, eu tenho que ser honesta. E tá tudo Não me bem se você calo. tá ouvindo e discorda, sabe? Ah, eu discordo de vocês. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, saca? Eu acho que a gente tem que estar. Eu tenho 30 anos, 31, né? Já tô mentindo a minha idade aqui em rede nacional Brasil, mentira. Nossa, E amiga, tudo aí, isso? Eu tenho 27. tchau, gente. Foi um prazer participar desse A podcast. louca, Eu vou né? criar Que já meu tá com. podcast sozinha, não mentira. A Ai, louca amigo, que tá você é quase muito 40, soft. né? Eu tenho 12, então mentira. Mas eu acho que assim, a gente tem que falar sobre essas coisas. Sabe aquela coisa de ai, política e religião não se discute. Tá aí um governo genocida, né? Tá aí a bancada evangélica colocando o que eles acreditam para eles, obrigatoriamente para todos, né? Então, eu acredito que política e religião se discute. A gente tem que, sim, apontar as incoerências dentro de todos os movimentos, principalmente dentro do movimento vegano. Eu acredito que, às vezes, a gente acaba falando mais pelo ódio do que pela razão, porque nós somos humanos. Eu tenho tentado, eu falei até para o Rica um pouco antes da gente começar o podcast, eu tenho tentado melhorar um pouco esse lado meu, porque, para mim, é uma causa muito importante. Eu vejo que não tem o menos pior, né? Eu lembro quando as pessoas falam, ah, o produto é vegano, a empresa não, ou tudo bem consumir para popularizar o veganismo, me vem muito a fala do Maluf, né? Na época que ele estava. Ah, eu não lembro o que ele era na época, gente. Eu sou muito ruim de memória. Mas eu lembro que estava rolando eu não lembro se era um serial killer que estava estuprando e matando mulheres. Eu não lembro se era o maníaco do parque, é o bagulho pesadão que eu vou falar agora. Mas eu lembro que ele disse: pô, estupra, mas não mata. Tudo bem estuprar, só não mata, como se tivesse tudo bem, saca? E não tá. Quando eu ouço isso, eu acho uma incoerência tamanha. E quando eu ouço que as pessoas falam que tudo bem consumir um produto de uma empresa que explora só para eu, ser humano, na minha comodidade, do alto da porcaria do meu privilégio, ter um produto nas gôndolas de mercado que não é acessível para aproximadamente 90% da população, porque hoje tem pessoas consumindo ossos e fila de ossos porque ainda se acha que tem que ter carne no prato para sobreviver, é um absurdo, sabe? Eu não consigo ver tudo isso e achar normal. Eu sei que eles têm condição de ter um restaurante caro e de comprar produtos caros. Eu sei disso, mas não é a minha realidade, saca? E eu vejo a galera na minha quebrada passando fome. Eu contei um caso de uma conhecida minha que estava com 6 filhos que o marido abandonou, comendo há uma semana farinha e água, ela e as crianças, porque não tinha quem ajudasse, ela estava desempregada, e ela estava indo em fim de feira para buscar o resto de comida, ela estava indo em frigorífico buscar os restos que as pessoas começaram. Isso antigamente eles davam, né, para a gente dar para os cachorros. Hoje eles vendem, sabe? Ai, você está falando que é certo pegar resto para cachorro? Eu tô falando que não é certo nem para os humanos, nem para os cachorros, para nenhum tipo de animal, saca? Então, para mim é uma tamanha incoerência. E eu, como uma mulher periférica que moro na favela em Guarulhos,
eu não consigo ver a fala dessas pessoas como me representando. E eu vejo pessoas que são pobres igual a mim defendendo, que é o famoso pobre de direita, né? O pobre que defende o capitalismo, que não faz sentido. Ai, desculpa, amiga, eu sempre me prolongo nas minhas falas. Não, amiga, você tem que falar mesmo. É o nosso espaço de fala, nosso local de fala. Acho super importante a gente falar sobre isso. E também não me deixa muito triste. Me deixa mais triste do que revoltado quando eu vejo veganos comemorando que a carne está lá em cima, o preço da carne, sendo que a gente sabe muito bem que a carne produzida no Brasil é vendida para outros países, né? Os animais estão sendo transportados em navios nojentos durante 3 meses. Boa parte da carga, eu falo carga, mas são vidas, morrem no meio do caminho doentes, então eles jogam no mar. Então, E aí eles jogam vivos no mar para morrer afogado, né? Porque vai fazer o sim, quê? sim. É número, né? Ah, perdemos não sei quantos dólares, mas tudo bem. Não, não tá tudo bem, né? Falo. E eu fico muito triste com isso, com veganos comemorando isso, né? Mas é aquela coisa, né? Não tem recorte social. O pessoal que é Não tem. veganismo não tem recorte social. E é o pessoal que só pensa no produtinho, né? Que o vegano é produtinho, Cara, né? Então não é uma coisa muito maior que isso, né? sim, e isso me irrita. Eu repostei um texto de um cara que eu gosto muito, ó, a publi gratuita. Amigo, pode fazer um pix de R$ 1.000 que resolve. Não, mentira. O nome do autor desse texto é Renato Labardini. É tudo junto. Renato Labardini. O título é O Nutricídio, que ele fala sobre quando veganos comemoram o aumento do preço da carne sem levar em conta que o especismo é uma ideologia. Quando ele diz que o especismo é uma ideologia, especismo, amigo, você quer explicar o que é o especismo? Amiga, você pode explicar. Você já Tá. está O sacando a ponta da especismo, língua já. não é comparando, tá? Não estou falando que é igual. Mas um exemplo, o especismo é igual ao racismo. É o branco achar que ele é superior ao preto só porque a cor é diferente. O especismo é o ser humano achar que ele é superior aos outros animais só porque ele não é igual, saca? Então, o especismo ele é uma ideologia. Quando a gente diz que é uma ideologia, nós estamos dizendo Uhum. que está enraizado e que o fato do preço da carne, a carne aumentar não vai fazer com que as pessoas se tornem veganas. E a gente vai ver pessoas na miséria, revirando lixo para comer, na fila dos ossos, comprando ossos. Eu lembro muito da minha mãe. Minha mãe, ela é do Nordeste, ela é pernambucana. E eu lembro muito dela falando da infância dela, que eles não tinham muito o que comer. Às vezes eles viviam de farinha, né? E coisas doadas. E aí ela me contou uma coisa que eu como estudante de nutrição, como vegana, tendo a visão que eu tenho, eu entendo que o trabalho de base ele precisa ser feito para que as pessoas entendam que elas comem carne porque elas querem e não porque elas precisam. Mas hoje, eu estou falando hoje aqui na minha quebrada, que a base é arroz e feijão, não lá no Nordeste, naquela época que as pessoas passavam fome, lembrando que hoje as pessoas voltaram a passar fome no Nordeste. Mas, pelo menos, a gente tirou o PT, não é mesmo? Sim, eu fui debochada. Não, não sou petista, mas eu entendo a discrepância de um governo para o outro. E aí ela me contava que elas esperavam, a avó dela e o pai dela mandavam elas esperarem as famílias mais remediadas a bater os animais, jogar os restos fora para eles pegarem esses restos e o sangue para misturar com a comida para ter nutriente, porque na cabeça das pessoas elas precisam da carne, né? Então, Sim. quando a gente comemora o preço da carne, a gente esquece da desigualdade social. Lembrando que o pobre não come carne, o pobre come papelão e restos. Quem come carne é o rico. Né? E outra coisa que você falou, Rica, que eu acho muito pertinente, nós devemos incentivar esses produtos para que as empresas parem de vender carne. Anjo, esse tipo de produto e a carne que as empresas vendem no nosso país é 1% do lucro da empresa. Os 99% que sobra é de exportação de gado para outros países. Então, isso daria certo sim se todo mundo, em todos os locais de exportação, parassem de consumir carne. E a gente sabe que é utopia, porque eu sei que o fato de eu parar de consumir carne, o fato do rico parar de consumir carne, não faz com que os abatadores se fechem. Mas eu sei o que eu estou fazendo para lutar contra isso, saca? Eu sei o que eu faço. E é mais sobre o que você está fazendo do que sobre o coletivo. E aí entra outra coisa, não adianta nada eu parar de comer carne, sendo que os abatedores não vão fechar, as pessoas não vão parar de comer carne. Adianta porque você está fazendo a sua parte. E se todo mundo pensasse em fazer a sua parte sobre todos os outros movimentos, você não estaria na rodinha dos seus amigos rindo de uma piada racista. Você não estaria junto com seus amigos assediando uma mina na rua.
mesmo você sabendo que aquilo é errado, mas, o que eu vou fazer? Eu vou mudar, não vai mudar nada, muda. Quando eu parei de comer carne, algumas pessoas à minha volta pararam também, e muitas diminuíram. Outras não pararam, mas hoje elas entendem, e elas comem porque elas querem. Então, é questão Exato. de fazer a sua parte. Eu também acho, amiga, complementando tudo isso que você está falando, né? Enfim, a gente fala muito, né, de vários assuntos. A gente, querendo ou não, eu acho isso muito legal. É o que faz a gente continuar postando no Instagram, fazendo podcast, fazendo várias coisas. A gente influencia muita gente. É muita gente que manda mensagem para mim, para Carol, falando: por causa de você, eu parei de comer carne. Por causa de você, eu vejo um mundo diferente. Por conta de você, por conta do seu conteúdo, eu vejo o que acontece com os animais. Então, isso para mim e para Carol é muito importante. Faz a gente querer continuar, porque a gente tá mudando o mundo. A gente quer mudar o mundo, Sim. né, E amiga? outra, esse lance de, porque a sua. Eu, por ser mulher, acho que você nem tanto, amigo. Eu recebo muitas mensagens tipo, porque fulana de tal tem um perfil que eu adoro, que ela só posta receita. E ela tem uma didática muito boa, porque ela fala mais calma, ela é mais tranquila. Eu acho você muito agressiva. Gente, eu falo palavrão mesmo. Eu sou firme, às vezes eu sou grossa sim, mas eu sou direta, eu não fico dando volta para te falar. E geralmente, quando eu quero falar algo que eu sei que é doído para a pessoa, eu pergunto: eu posso ser sincera? A pessoa fala: pode. E às vezes ofende, sim. Só que a ideia não é ofender, e sim tirar as pessoas da zona de conforto. E eu quero que Uhum. vocês entendam que não existe uma cartilha de transição. Não existe um tipo de ativismo que funciona mais que o outro. Existe o tipo de ativismo que funciona para fulano, ciclano e beltrano. Tem gente que para através de receita, tem gente que só para através de documentário pesado, como A Carne é Fraca, e tem gente que para na didática, no diálogo. Então, se eu tiver todas essas didáticas, todos esses diálogos, todas essas formas, eu vou alcançar o máximo de pessoas que eu puder. E o fato daquele tipo de ativismo não servir para você não significa que ele seja inválido, que ele não deve existir. Significa que ele não serve para você. Eu mesma nunca vi um documentário na minha vida. Eu não precisei ver um documentário na minha vida. Mas eu falo sobre, eu indico, eu posto às vezes. E são imagens que nem eu aguento ver. Mas eu já sou vegana. E tem pessoas que só para vendo. Então a gente tem que entender que não existe um tipo de ativismo que funcione 100%. Por isso a gente tem que atirar para todos. Nesse caso, vale a pena atirar para todos os lados, né? Nesse especificamente, né? Bom, amiga, eu Nesse acho sim. que. Nesse especificamente. Bom, eu acho que se tiver mais algum update sobre o caso da Camille, eu acho que não vai ter mais nada. Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, me mandem lá no meu Instagram, que é Vegano Rica, com 2 Cs. O da Carol é logo eu, Vegana Pobre, tudo junto. A gente, inclusive, tem um e-mail para esse podcast, tá? Que é veganismoacessívelbr@gmail.com. Se vocês quiserem mandar dúvidas, sugestões, parcerias, estamos aceitando, tá? Porque a gente tem que pagar assim, as nossas comidinhas veganas, de pão. E Eu o tenho que que mais tem sustentar outros meus recados? vícios, gente. Eu tenho que sustentar meus vícios, fala. Ou você tem que sustentar seus bichos e os meus vícios, que são plantas. Sim, também. Ai, tanto bicho É, aqui em casa. mas eu E acho que deem dicas de temas, né? A gente sempre gosta de dicas de temas temas, pertinentes. sim. Acho que vai ser legal. Esse foi um tema especial, porque a gente gosta de uma fofoca. Eu sou fofoqueira, eu tenho certeza que daqui 10 anos eu vou colocar minha cadeirinha de balanço do lado de fora da minha casa e vou estar lá. Minha Eu vou cadeirinha de estar lá balanço na tomando a frente de minha casa. breja, cuidando da vida de todo mundo, porque a minha vida vai ser muito pacata, em nome de todos os deuses, né? E se a gente morar perto, vai ser nós dois, amigo, contando os babados. Mas é isso, a gente tem que falar assim, né? Não acho errado dialogar sobre as coisas que acontecem. Esse lance de, porque isso só afasta as pessoas de fora do movimento vai ver e vai achar que não vale a pena porque a gente não é unido. A gente vai falar a verdade sobre o movimento. Não adianta eu e o Sim. Rica chegar aqui e falar, não, porque somos unidos, é tudo um amor, e aí a gente entra, vocês vão ver arco-íris e unicórnios. Não, gente, não. Você vai entrar e vai ser isso. Vai ter gente boa, vai ter gente ruim, tem gente que vai ser super legal, tem gente que vai ser grosso. E essa é a realidade. Quando você entra, você já sabe a realidade, a permanência dentro de um movimento é muito mais fácil, né? E segue a gente lá nas redes sociais,
Tem alguma dica, manda no nosso e-mail, indica para os amigos. Amigo, fala as plataformas que o nosso podcast está disponível, porque a gente é muito chique. A gente é muito chique. O podcast Veganismo Acessível está disponível em 9 plataformas, tá? Está disponível no Spotify, está disponível no Google Podcast, está disponível na Apple Podcast, está disponível no YouTube também, tá? Se você não tem nenhuma dessas plataformas, ele ainda não está disponível no Deezer, mas eu estou verificando com a minha assessoria de imprensa para a gente colocar lá. Então, muito chique. Muito chique. No Deezer ainda não está disponível, mas se você não tem nenhuma dessas plataformas, muito menos o Spotify, ou Apple, ou Google, você pode entrar no YouTube, tá? Vai estar na descrição desse vídeo, o link bonitinho desse podcast, e aí você vai entrar lá no vídeo, lá do canal, e você vai poder ouvir a minha voz e a voz da Carol, bem bonito, e vai poder comentar e se inscrever no canal bonitinho, tá bom? É sobre isso e não está tudo bem. E se não está tudo bem, a gente não pode se calar. A gente tem que falar sobre. E lembrando que veganismo sem consciência de classe é apenas jardinagem. Um beijo, gente. Muito obrigado, amiga, por ter participado dessa fofoquinha. Eu que agradeço, adoro uma fofoca. Pode me chamar e, gente, pelo amor de Deus, não processa a gente, porque eu tenho bocas para alimentar, eu não tenho dinheiro, tapão, para pagar processo. Aqui foi só a nossa opinião. Tentamos ser o mais respeitosos possíveis, mas o deboche fala mais alto. Beijo, amigo. Beijo, gente. Muito obrigada. Beijo. Obrigado, amiga.